Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori e vou apresentar para vocês essa aula sobre equilíbrio dinâmico, a parte 2. Na primeira parte, eu ensinei para vocês a fazer o cálculo das populações finais a partir das informações do total de habitantes na cidade A e na cidade B e da constante de equilíbrio. A partir dessas informações, fazendo os cálculos, a gente chega na população final aqui. Só que eu ensinei a vocês a fazer os cálculos no caso em que uma das duas cidades estava sem habitantes, no caso aqui, a cidade B. Agora, a gente vai fazer o cálculo a partir da constante de equilíbrio, né? Que, relembrando aqui, é a relação entre a população de habitantes em B e a população em A, isso no caso do equilíbrio, essa é a constante de equilíbrio. E ela pode ser calculada também pela razão entre as constantes de velocidade aqui dos dois processos, de A para B e de B para A. Mas o nosso foco é aqui, que a constante de equilíbrio ela pode ser obtida a partir, ela é definida como esta relação entre habitantes em B dividido pela população de habitantes em A, isso no equilíbrio. Então aqui novamente uma outra situação, que é a cidade A e a B, a soma das duas populações dá 100 mil, como no exemplo que eu dei agora há pouco, só que aqui inicialmente tem 40 mil em A e 60 mil em B. Então a partir dessas informações, população inicial de A, população inicial de B e a constante de equilíbrio, que é a mesma, como a gente faz para chegar nesses valores aqui? Que tipo de cálculo a gente tem que fazer para chegar nessas populações? Semelhante ao que a gente fez, só que tem que se adaptar, porque não está partindo de nenhuma cidade aqui sem habitantes. Então o jeito de montar a equação é um pouquinho diferente. Então no caso das populações não serem iguais a zero, a gente tem três casos possíveis. E para determinar qual é o caso, né, a gente tem que fazer uma continha simples, que é uma divisão. A gente tem que dividir a população de B pela população de A, a população que se encontra, por exemplo, aqui, 60 mil dividido por 40 mil. Vamos fazer essa continha, que é a proporção. Então, nesse caso, fazendo essa proporção, o valor aqui a gente compara com a constante de equilíbrio, que no caso aqui do exemplo é 3. Então, ou a constante é igual a K, nesse caso, o processo já está em equilíbrio, ou a constante, o Q, né, é menor do que K, ou o Q é maior do que K. Então, são três casos. Então, dependendo dessa continha aqui, a gente chega em três possibilidades. Se estiver no equilíbrio, a velocidade de migração é igual nos dois sentidos. Então, a população final é igual à inicial e a população final de B também é igual à inicial. Não altera a população e a velocidade é igual. Se essa razão aqui, Q, é menor do que K, isso quer dizer que a velocidade de migração inicial de A para B é maior, ou seja, vão começar a sair habitantes de A indo em direção a B. Portanto, a população final de A vai ser maior, porque foram habitantes de A para B. E claro, a população de B vai ser menor. Ou se essa razão aqui, Q, for maior do que K, então vai acontecer a migração de A, de B para A. A velocidade de migração inicial de A para B é menor. Então, a população final de A vai ficar menor e a população final, né, no equilíbrio de B, vai ficar maior. Então, aqui no exemplo, olha aqui, população inicial 40 mil, população inicial de B 60 mil, constante é 3. Então, vamos primeiro ver em que caso se aplica aqui. Fazemos a proporção aqui, 60 mil dividido por 40 mil, 1,5. Então, nesse caso, 1,5 é menor do que 3. Então, a gente cai no caso 3B. Nesse caso, a velocidade de migração inicial de A para B é maior, ou seja, habitantes passam aí de A para B. E no final teremos uma população maior em A, em relação ao inicial, e uma população menor em B, em relação
ao inicial. Então, aqui eu fiz passo a passo, né, para a gente acompanhar. No momento inicial era 40.000, 60.000. E a velocidade inicial de A para B, 12.000, e de B para A, 6.000. No segundo passo aqui, já foram alguns habitantes de A para B, e a velocidade de A para B diminui um pouquinho, e essa aqui aumentou um pouquinho. Passo a passo, isso vai progredindo. Aqui, olha, já mudou bastante. 25.000, de 40.000 passou para 25.000, de 60.000 passou para 74.909. E as velocidades, ó, elas estão quase se igualando. Quando elas chegam perto de se igualar, as alterações são menores. Aqui na segunda tela, então aí no 21º passo aqui, as velocidades se igualam. Então, quando a população, quando essa razão, né, se a gente fizer a razão aqui, quantidade em B dividido por quantidade em A, e esse valor ficar igual à constante de equilíbrio, que inicialmente era 3, as velocidades também se igualam. Nesse caso, o equilíbrio dinâmico foi atingido e as populações estabilizam-se. Isso ocorreu na linha 21. Agora vamos ver como a gente faz os cálculos, né? Sem precisar fazer passo a passo, que é trabalhoso, vamos ver os cálculos, que isso aí sai bem mais rápido. Então, voltando aqui, novamente. Um pouco repetitivo, mas é assim que se aprende. População inicial da cidade A, 40.000 habitantes. População inicial da cidade B, 60.000 habitantes. E a constante é 3. Então, essas são as 3 informações que você tem para resolver o problema. Como a gente monta o problema? Vamos pensar o seguinte, que no equilíbrio, a população da cidade A diminui x. Eu não sei quanto é x, mas diminui de x. Então, no equilíbrio, a população é 40.000 menos x. E a população da cidade B aumenta de x, 60.000 mais x. Então, aqui em forma de tabelinha, né, inicial 40.000 em A, 60.000 em B. Final, 40.000 menos x e cidade B, 60.000 mais x. Como é que eu sei que aqui é menos? Porque a proporção entre B e A deu um valor, né, voltando aqui, 3 telas antes, né, deu 1,5. Então, eu já sei que a velocidade de migração da cidade A para B é maior, ou seja, a população final de A ela vai aumentar e a população final de B ela vai diminuir. Por isso que aqui é x, né, porque a população final de A vai diminuir, é menos x, né, e aqui é mais x, porque a população final de B vai aumentar. Então, a gente monta a equação dessa forma. A população da cidade A é 40.000 menos x, tirando a tabelinha os valores, da B é 60.000 mais x. E aqui a gente substitui na equação. A constante de equilíbrio é habitantes em B dividido por habitantes em A. Ora, habitantes em B não é 60.000 mais x? Coloquei aqui. Habitantes em B, 60.000 mais x. Habitantes em A não é 40.000 menos x? Coloquei aqui 40.000 menos x. E no exemplo K igual a 3. Substituí o K pelo 3. Aqui basta resolver. 3 igual a 60.000 mais x, 40.000 menos x. Passa esse 40.000 menos x para cá, multiplicado pelo 3, dá 120.000, menos 3x, 60.000 mais x. Passa 60.000 para cá com sinal negativo, passa menos 3x para cá com sinal positivo, 4x igual a 60.000, x igual a 60.000 dividido por 4, que dá 15. Agora, pessoal, esse 15.000 não é a população nem de A nem de B. A gente vai ter que pegar aqui e voltar na definição, que a população da cidade A, no equilíbrio, é 40.000 menos x. E a população da cidade B é 60.000 mais x. Só que x é 15.000. Então, aqui é 40.000 menos 15.000, dá 25.000. 60.000 mais 15.000, 75.000, que eram os valores que a gente tinha. Então, é assim que a gente faz as contas. Um pouco diferente, porque não, em nenhum dos casos é zero. Começa sempre de valores diferentes de zero. Então, de maneira geral, como é que a gente monta as equações? A gente pega, se a constante, ou melhor, se a razão, né, que for menor que a constante,
como é que a gente sabe isso? Divide a população de B pela de A. O valor, se der menor que a constante de equilíbrio, é porque a gente vai montar a equação nesse formato que está aqui, mais x menos x. Então, em cima é habitantes em B inicial mais x, embaixo habitantes em A inicial menos x. É só substituir essa equação no caso da constante de equilíbrio ser maior do que esta razão. Você coloca os valores na equação, né, e calcula o x. Terminou? Não, quase terminou. Aí a gente tem que lembrar da definição, que a população da cidade A no equilíbrio é o inicial menos x. E no B é o inicial mais x. E aí a gente, utilizando essas três equaçõezinhas aqui, 1, 2, 3, quando for esse caso, né, dá certo. Então, como atividade de fixação, esses exemplos todos você vai utilizar estas equações que eu passei para vocês, com mais x e menos x, e aqui menos x e mais x, porque elas já foram feitas para que o valor aqui da razão seja menor do que a constante de equilíbrio, então aplica-se em todos os casos. Mais para frente vocês vão aprender melhor, né, vão treinar a resolver esse tipo de problema em qualquer caso. Então basta aplicar aquela equação, aquelas três equações que eu mostrei para vocês. Então 40.000, 60.000, 20.000, 30.000. Então temos 4 casos aqui, mais 4 aqui, no total de 10 casos para vocês fazerem as contas, como na aula anterior, e colocar aqui o valor da população de A, da população de B, e verificar, dividindo B sobre A, tem que dar igual ao valor da constante de equilíbrio, com arredondamento, é claro. Tá bom? Bons estudos, até breve.